Senhoras e senhores, boa noite. Com a proteção de Deus sob minha presidência, vereador Jairo Wittmar, às 18 horas e 31 minutos do dia 31 de outubro de 2022, no plenário Darcy Sobreira Socol, declaro aberta a terceira sessão especial de 2022 da Câmara de Vereadores de Serafina Coreia, que conta com a participação dos representantes da Associação de Proteção aos Animais de Serafina Coreia, a PASC, com o objetivo da apresentação do trabalho desenvolvido pelo grupo de voluntários em prol dos animais em nosso município. Registro a presença dos seguintes vereadores: Daniel Morandi, Dirley Cordeiro, Eleandro Moreschi, Francisco Mesomo, Jairo Wittmar, José Bettinardi e Morgana Tecchio. Convido a compor a mesa principal as senhoras Alana de Castro, presidente, e Adriana Fim, vice-presidente. Após a apresentação, os microfones estarão abertos aos vereadores para perguntas e respostas, sempre limitadas ao assunto da sessão especial. Passamos, neste momento, a ouvir a apresentação da PASC. Boa noite a todos. Boa noite a quem está nos ouvindo em casa. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o trabalho da PASC, tá? A quem destinam-se os projetos, né, por nós executados, como a gente vem desenvolvendo, então, o nosso trabalho, né, a gente vai falar um pouquinho, e sobre os animais que são resgatados também, como é feito o processo até serem encaminhados para a adoção, e esclarecer algumas dúvidas de modo geral. Tá? Então, eu vou seguir aqui. Adri, tu pode passar o primeiro slide, por favor. Tá, a gente vai começar, então, falando a respeito, né, dos atendimentos, a quem destinam-se os nossos atendimentos, tá? Então, assim, ó, a PASC presta atendimento, basicamente, a animais abandonados, tá? Animais sem tutores. E os animais que não são tutelados, acabam em situação de rua, né, às vezes machucados, são por nós recolhidos, tá? São encaminhados para atendimento veterinário. Após, se precisa tratamento, eles passam por uma internação, são esterilizados, são castrados e depois, então, serão postos para adoção. Tá? Então, os atendimentos são basicamente para esses animais. Às vezes acontece o seguinte: algum animalzinho é ajudado, tá? Por causa que alguma família não tem condição de arcar com o tratamento, né? Mas assim, são situações eventuais. Não é sempre, porque a gente não tem dinheiro, infelizmente, para ajudar todo mundo, né? Bem que a gente gostaria de ter bastante recurso, né, à nossa disposição para conseguir ajudar a todos que solicitam ajuda, porque diariamente a gente recebe um pedido de ajuda na nossa página, né? Então, as pessoas passam por algum aperto, os animais ficam doentes, são atropelados, são envenenados, as pessoas não têm condições de arcar com o tratamento e acabam pedindo ajuda. Algumas vezes nós temos condições e nós ajudamos assim em casos extremos, que a gente sabe que o animal vai ficar realmente sofrendo sem amparo do tutor. Mas em outras, a gente não consegue e muitos animais acabam vindo a óbito, então por falta de recurso mesmo. Tá? Os casos assim mais específicos de castração também que a gente vai falar, são dos animais retirados de rua também, tá? Eventualmente a gente consegue abrir alguma vaga para alguma pessoa de baixa renda também, ou algum caso mais específico que o animal continua dando cria, tá? Isso acontece bastante. Crias seguidas, tá? Então a gente tem que acabar
fazendo uma intervenção nesse local, né, e castrando esses animais. Mas, basicamente, então, os atendimentos fornecidos são para animais abandonados. A gente pode passar ainda. Tá, então eu vou falar também sobre o projeto e como a nossa verba está sendo utilizada, tá? O projeto aqui da Câmara, ele é utilizado basicamente para castrações. E nós temos um segundo projeto em parceria com o Poder Público, que é para atendimentos e castrações, tá? Como eu já falei aqui no primeiro slide, os atendimentos, então, são para esses animais abandonados. As castrações que nós estamos fazendo pelo projeto aqui da Câmara, tá? Então, são para esses animais retirados em maus tratos, encontrados na rua, ou então, às vezes, algumas pessoas questionam: ai, o cachorrinho do fulano foi castrado, por que que o meu não? Tá? Então, a gente quer deixar bem claro que, inúmeras vezes, nós doamos os animais com castração garantida, ainda filhotes, tá? A gente recolhe cadelas prenhas ou então abandonadas com filhotes, e esses animais, eles são disponibilizados na nossa página com castração garantida, tá? Então, a castração ocorre após 5 meses, geralmente a gente doa eles com 35 dias, tá? E eles já vão para suas casas com a castração garantida. Por isso que, às vezes, nós somos questionadas, por que que o fulano recebeu a castração, né? Então, é por esse motivo, né? O animalzinho sai da ONG já com a castração, porque a gente sabe que se não tiver um controle, né? Alguns poderão fazer por conta, mas a maioria acaba não fazendo, e depois acaba recaindo, né, de novo na ONG, todos esses animais que acabam procriando. Então, a gente tem esse acordo, né, de fazer as castrações assim. Oi? Pode ser. A gente dispôs uma tabela aqui, mais ou menos, para vocês terem noção do valor que é pago atualmente, tá, por uma castração. Atualmente, nós estamos fazendo as castrações dos nossos animais em Guaporé, tá? Que foi o local mais em conta. Geralmente é feita uma licitação, né? São 3 orçamentos que a gente costuma pegar. Claro que tudo dentro de acordo, né? Assim, tem que ter uma clínica boa. Então, a gente estabelece, né, o valor ali menor para conseguir fazer as castrações. E como vocês podem ver, não é nada barato, né? Então, com o nosso repasse, a gente não consegue fazer um número elevado, tá? Até por isso a nossa dificuldade em abrir as castrações para a comunidade, né? Acaba que praticamente a gente só consegue fazer para os nossos animais, para os que são doados e retirados de maus tratos, tá? E essa é a maior dificuldade, né? A gente esbarra nos preços mais elevados aqui. A gente sabe que em grandes centros, né, tem castrações de fêmeas a R$ 100. E aqui a gente paga 400, 370. Então complica bastantinho e reduz em muito, né, o número dos animais que a gente consegue fazer a castração. E falar sobre o projeto. Aqui tem os dados, né, dos animais que nós castramos no primeiro semestre. Até na última vez que nós estivemos aqui, não tínhamos os dados completos, mas agora o nosso projeto tá completinho no primeiro semestre. Esses dados aqui são apenas dos animais que foram castrados aqui com o valor repassado pela Câmara, tá? A gente teve 6 meses de repasse, né? E nesse período foram castrados 33 cadelas. Na verdade, tem 2 cães aqui, não foram exatamente só fêmeas. E 17 felinos, entre gatos, né, e gatas. Então, não é um número muito elevado, mas estamos fazendo das tripas coração, né? Então, a gente tá dando um jeito. E outras a gente acaba fazendo por fora, né? Que a gente consegue arrecadar valores através de pedágio, rifa, brechó. Até em breve a gente vai fazer mais um brechó. A gente tá com uma rifa em andamento.
Então, esses outros animais que a gente não consegue dar conta através desses dois projetos, da Câmara e da Prefeitura, a gente acaba fazendo, então, com dinheiro que a gente arrecada através de outras formas. Boa noite, meu nome é Adriane. O projeto aqui da Câmara, desse projeto a gente já recebeu 14 mil reais. Então, desses 14 mil reais foram usados única e exclusivamente para castração. E o projeto da Prefeitura são 1.500 reais por mês. Deste, a gente usa 1.000 reais para castração, 1.200 para atendimento e primeiros socorros, enfim, e 300 reais se usa para comprar ração, para manter os nossos tutelados ou se estão em lar temporário, coisa assim. E do projeto da prefeitura, a gente conseguiu castrar 23 animais e prestou atendimento a 22 animais. Até a gente já tem a prestação de contas fechadas do primeiro semestre, tanto da Câmara quanto da prefeitura. E a gente até pode deixar à disposição de vocês, se quiserem olhar, enfim, avaliar, etc., sugerir. Eu acho que a questão de valores é isso, né? Até aqui, você tem alguma dúvida? Algo que não ficou claro? Tudo certo? Aqui nós temos alguns dos nossos animais que estão disponíveis para adoção, né? Como a Adri falou, atualmente a gente recebe 300 reais do repasse para a ração. Não é suficiente. Todo mês a gente está pedindo doações na nossa página, no nosso Instagram, porque são cães de porte grande. Então, para vocês terem ideia, nós estamos com alguns deles há quase 1 ano e a gente não consegue encaixar, não tem adoção, tá? Gatos a gente até tem maior facilidade na doação, mas agora um cachorro é mais custoso, né? O pessoal então pensa mais antes de pegar pela questão da comida, dos cuidados e tudo mais, né? E para nós também tá bem oneroso, né? A gente até às vezes fica com um receio de toda hora tá pedindo, mas ainda bem que a gente sempre é acolhida, sabe? E recebe muito auxílio de toda a comunidade, né? De forma geral, porque senão a gente não conseguiria mais nem alimentar esses animais hoje, tá? A gente também tem uma pessoa que nos fornece lar temporário. Atualmente ela tá com 4 nossos, tá? Hoje a gente teve um pequeno problema, né? Imprevistos acontecem, uma das cachorras acabou matando um gato, então a gente vai ter que retirar, porque essa pessoa também dá lar temporário para gatos, ela tem inúmeros gatos, então a gente vai ter que pegar essa cachorra e transferir para uma clínica, tá? Então o que acontece? Tem que pagar diária, tá? Então aí a partir de amanhã a gente começa a pagar 15 reais de diária para essa cachorra. Se ela já tá com nós há meses, tá? Provavelmente a adoção ainda vai levar alguns meses. E quanto vai ser gasto de diária, né? Até ela ser adotada. A gente está com bastante problemas com isso, porque aqui em Serafina a gente ainda não tem muitos lares temporários. Basicamente, tem 2 pessoas que nos ajudam, sabe? E o resto a gente tem que hospedar em clínicas, em pet, e pagando diária. Então vai custando muito caro pra gente. A gente tá com uma cachorra que tá na nossa veterinária há 2 meses já. Então, a 15 reais por dia se torna bastante oneroso para a ONG, né? A gente não consegue dar a volta e deixa de atender também outros animais que precisariam, né, com esse dinheiro. Então, a gente precisa da colaboração da comunidade para que acolham esses animais. Quando algum aparece em alguma residência também, se as pessoas pudessem nos ajudar, a gente fornece a ração, cuidando desses animais até aparecer um adotante, né? Na medida do possível, a gente já encaixa a castração, então ele fica já sem problemas, né? De estar correndo atrás de fêmeas, de estar no cio. Mas tá complicada a nossa situação e até a gente parou, né, para conversar na outra semana da inviabilidade de continuar com a associação dessa maneira, né? Nós conversamos na prefeitura também e o pessoal está bem disposto a nos ajudar, tá? Mas realmente está complicado. A responsabilidade do pessoal é demais. No último final de semana a gente esteve no Alto do Paraíso também. A gente ficou assim chocada, tá? Situações de maus tratos, envolveu polícia. A gente teve que tentar retirar animal, não conseguiu.
tá? Foi bem complicado a quantidade de crias, assim, para vocês terem ideia, em 2 casas tinha 20 filhotes, tá? 10 em uma, 10 em outra, tá? Eram crias de 3 cachorras. E assim, teve locais que a gente não conseguiu acessar também, né? Então, atrás, nos fundos das residências, a gente não sabe mais quantos ficaram para trás e a gente não conseguiu ver, tá? Como eu falei para vocês, né, a gente não tem condições de castrar todos, então a gente aplicou vacinas em alguns para evitar o cio, de momento, mas já deixou na lista, né, para quando sobrar uma vaga, já encaixar esses animais para conseguir fazer a castração, porque são muitos. Assim, ó, atualmente acho que a gente precisaria ter umas 200 castrações à disposição, assim, para conseguir controlar um pouquinho. E vocês sabem, né, que eu sei que tem muita gente que não gosta de animais, não gosta dessa questão, enfim, mas a questão de controlar a população dos animais é um controle de zoonoses também. A gente está fazendo um controle de doenças no município. Então, não é só o bem-estar dos animais que está por trás da ONG, sabe? É todo um trabalho, vai além da proteção, tá? E aqui, então, tem as fotos de alguns deles. A gente até depois pode compartilhar com todos vocês, se vocês puderem nos ajudar nas publicações ali, compartilhando, enfim, sempre ajuda no engajamento para a gente conseguir atingir o maior número de pessoas e ver se a gente consegue lares responsáveis. Até eu falei de alguns que estão com nós há mais de um ano, para vocês terem ideia, o Luke, que é o primeiro ali da foto, ele foi jogado para dentro do meu depósito da nossa empresa. Ele era filhote, ele tinha 2 meses, em torno disso, né? E ele foi atirado por cima da grade do depósito e ele tá lá desde então. A gente não conseguiu adoção e ele permanece com nós. Como eu falei, né? Então, a boa parte da ração acaba indo para esses animais de porte grande, né? Que estão com nós, tem pessoas que cuidam, né? A nossa vizinha ali do depósito é que acabou acolhendo ele ali, cuida, mas a gente tem que dar o suporte, né? Então, tudo é custo. Pode passar, Adri. Que tem mais alguns, todos basicamente retirados de maus tratos e outros abandonados. A Amanda também até hoje não se sabe se tinha dono, se não tinha, foi atropelada no bairro Gramadinho e faz uns 2, 3 meses 3 mais ou meses. menos que está com nós. Está internada em clínica, então além do tratamento, castração, a gente tem as despesas de diária, tá? Então de 3 meses mais ou menos, vocês já fazem ideia de quanto a gente está gastando. O Tito está em lar temporário. Como vocês podem ver, né, também todos os nossos animais são castrados já. Pode passar. Aqui tem mais alguns. O Apolo também já participaram das feiras, da Feira da Copperlat. Alguns a gente conseguiu adoção. Esses 2 estavam lá, infelizmente não foram adotados. Estão com nós já há bastantinho tempo. Ah, pode voltar. E nós não colocamos, né, também os filhotes que estão, no momento, recebendo auxílio, né, que são esses do Alto do Paraíso. A gente conseguiu adoção para alguns, mas outros ainda aguardam, né? O que a gente se deparou também e se depara, nós passamos assim para conscientizar a população, enfim, etc. O Alto do Paraíso era um bairro que nós tinha castrado praticamente todas as fêmeas, que estava controlado. A Cabral, a Grano também, atrás da Grano ali, estava controlado. E agora, em visitas, a gente se deu conta que tem em torno de mais 5 fêmeas sem castrar. Tem fêmeas no cio, fêmeas que já estão prenhas, pessoas que a gente já retirou cães porque eles foram embora e deixaram os seus cães, castramos, doamos, aí a gente volta e se depara que eles pegaram mais um filhote, coisas desse tipo. Aí, como nós tinha comentado que nós gostaria de uma ajuda um pouco maior, não sei se do poder público, se poderia partir daqui, a questão da fiscalização, de nos ajudar nessa parte, nesse sentido. Porque nós vamos sim, mas nós só orientamos e não temos poder nenhum. Aí, quem sabe tivesse alguém da prefeitura que nos ajudasse nessa parte de orientação também. Porque é complicado, a gente faz um trabalho de formiguinha, digamos assim. E não sei se
as pessoas, ou por falta de mais orientação, o quê, acabam adotando mais animais, embora aqueles outros, tipo, sobrou para a ONG, recolher, castrar e doar. Aí, elas acabam pegando novamente cães, cadelas principalmente. Geralmente o problema se repete sempre no mesmo lugar, sabe? Tu castra um aqui para essa pessoa, amanhã ela pegou mais dois. Então é complicado, é recorrente, sabe? A gente tenta, mas a ONG, como não tem poder de multar, de ter uma atitude mais rígida, as pessoas acabam que não respeitam totalmente, sabe? Alguns são assim, de boa quanto a isso, né? Atendem aos nossos pedidos, né? Se adequam ao que precisa. Mas outros não. E é complicado, por isso que há necessidade de ter alguma pessoa dentro do poder ali público para fazer esse tipo de fiscalização, né? Quem sabe aplicando multas. Primeiro tu orienta, né? Como a gente faz? Primeiro a gente sempre orienta. Num segundo momento, se não teve melhora, acaba que tem que chamar a polícia, né? Envolve BO e sempre acaba tendo que colocar em nome de alguém. Então, assim, a gente não sabe, às vezes, com o tipo de gente que a gente acaba se envolvendo ali, né? Que tu tem que registrar um boletim de ocorrência contra aquela pessoa, sabe? E é a nossa cara que tá ali. Ninguém assume por nós. Nós é que temos que seguir adiante com isso, sabe? Então, se tivesse alguém ali que pudesse cobrar, que pudesse nos auxiliar nessa questão, seria de grande valia, tá? E eu acho que não só nessa questão, né, de maus tratos, mas a questão de saúde, né? A gente vê cada coisa em volta, crianças que acabam convivendo ali no meio das fezes, de urina dos animais, é bem complicado. E a gente vai abrir um espaço para vocês, se vocês tiverem algum questionamento, alguma coisa. Helena, só uma pergunta. Posso, presidente? Ah, tá. Desculpe. Pode. Encerrada a apresentação, abrimos o espaço destinado aos vereadores para perguntas e respostas, sempre sobre o assunto da sessão especial. Peço quais vereadores gostariam de se manifestar. Chico. Com a palavra, depois daí, com a palavra Francisco Mesomo. Boa noite, presidente. Boa noite vocês, da direção da PASC, né? Eu só queria fazer uma perguntazinha. Vocês têm, no caso, tu falou que vocês têm um lugar aqui em Serafina para colocar, né? Para quem quer, vamos supor, pedir doações, vocês já tem um lugar reservado. Ou tem fora daqui do município, no interior, pelo que estou sabendo, teria na Capela São Paulo, é de vocês que estão administrando o lugar para colocar esses cães, gatos? Não, na verdade nós não temos um local, Não tem. Nós temos um lar de passagem. É uma pessoa comum, tá? Que ela apenas cedeu um espaço, um canil, no caso, ela tem somente um, para nos ajudar com o lar temporário. Tá? Então a gente não tem mais aonde colocar aqui, não tem um local em clínica ou nas nossas casas, que muitas vezes a gente acaba levando os animais para casa, tá? Então a gente faz um rodízio de animais ali, porque o local dela também é pequeno, ela só tem um canil, ela tá com 4 ali no mesmo local e não tem mais nenhum lugarzinho. É só um lar de passagem, a gente não tem canil e não pretende ter, porque se agora a gente já tem problema, no momento em que tem um canil, os problemas, assim, só tendem a se multiplicar. No caso lá era voluntária, né? Não tá como se fosse uma voluntária. Isso. Eu sei porque esses dias foi passado lá, disse, não, as caras da Paz que alugaram esse lugar, as caras de fora perguntam. Por isso que eu quis fazer essa pergunta, né? Porque foi uma época, acho que foi 2, 3 meses, parecia que tinha uns quantos lá. Mas eu vi que... que a pessoa... Dá graças a Deus, né? Que tem... A dona ali da propriedade, ela tem vários animais de gestão dela. Ela tem uns 15, mais ou menos. Então, junta com os nossos, dá a impressão de um volume maior. É isso aí. Mas daí, olha, a gente até agradece vocês pelo trabalho que estão fazendo, porque isso não é fácil, viu?
Eu digo para vocês que ainda que abençoar alguém que vai estar, porque se não tivesse vocês que tivesse feito isso aí, nós teríamos muito pior o município, porque tem uns municípios aí terríveis, né, em volta, que não tem controle, isso vai se aumentando, né? Mas, como tu falaste antes, tu doa um cachorrinho, um gato, uma coisa, depois eles vão pegar 2 ou 3. E daí acaba não cuidando. Eu, por exemplo, sempre digo, ó, quem pegar um animal tem que cuidar. Eu não pego porque não quero me comprometer, mas ó, tem que louvar quem pega, mas que cuide, porque tem muitos animais que deixa sofrer, deixa passar fome, até essas coisas, ou castiga, né? Mas vocês caíram do céu, acho que vocês merecem todo o apoio, acho que o poder público deve estar por dentro disto, e nós da Câmara, estava falando com o vereador Leandro, acho que o Leandro deverá falar daqui a pouco, que acho que o poder público pretende mesmo dar um auxílio maior para vocês. Obrigado. Obrigada. Obrigada. Obrigado, vereador Francisco. Com a palavra, Leandro Moreski. Boa noite. Boa noite. Primeiramente, queria parabenizar pelo trabalho que vocês vêm fazendo na nossa cidade. E, na verdade, mais uma dúvida. Da última vez que vocês estiveram aqui, a gente conversou a respeito de pessoas que faz, tipo, tem um comércio de certas raças, teoricamente agressivas. Isso é legal ou existe, no meu entendimento, alguma lei que proíba essa criação de, tipo, pitbulls ou algo nesse sentido? Na verdade, essas pessoas estão criando de forma irregular, tá? No momento que tu quer criar animais e vender, tu precisa ter um registro para isso, né? Então, acredito que tenha que pedir licença, Na vigilância, vigilância. tem que ter registro, né? Porque todos os canis são regulamentados, né? Então, no momento que tu compra um macho e uma fêmea e tu começa a tirar cria, é ilegal, tá? Até por isso que hoje, então, tem muita gente que anuncia que está vendendo pitbull, mas na verdade a raça já perdeu as características, já perdeu, sabe, praticamente tudo do que tinha de original da raça. Aqui em Serafina se vende praticamente vira-lata por pitbull, né? Porque as pessoas vão misturando e tudo vai se perdendo, a genética vai se perdendo, né? Então, basicamente, assim, ó, em todos os municípios aqui da Redondeza, acredito que ninguém tem um canil regulamentado, todo mundo vende de forma irregular mesmo. No caso, seria uma lei, digamos assim, não só municipal, vale para todas as cidades. Isso, vale para todo mundo. Certo. Bom, conversando com o prefeito e tal, a intenção é sim de aumentar o valor, enfim, lá. E a gente tem nossas emendas impositivas, claro, para destinar para as entidades, como todos sabem, né? Tem várias entidades que já nos procuraram, mas dizer que a gente sempre está atento e disposto, assim, claro, a ajudar a fazer esse repasse. Então, com certeza, se o poder público aumentar o valor, ou daquela forma, ou de emenda positiva, a gente vai conseguir, sim, ajudar. Obrigado. Obrigado, vereador Leandro. Com a palavra, Morgana. Boa noite, colegas vereadores. Boa noite, meninas da PASC que estão aqui. Quero agradecer o convite, a presença de vocês, que foi, na verdade, pessoas que chegaram a mim, né, querendo saber como era o trabalho de vocês, como funcionava. Eu vi que comentou de valores e talvez só ficou qual é o valor total em 2022 que ficou no mês, né? Que a prefeitura auxiliou e a Câmara de Vereadores através das emendas. O valor total do ano, Isso. 30 mil reais do Poder Público e 20 mil reais do Poder Legislativo. Eu quero parabenizar, até eu fiquei sabendo que o Sicredi auxiliou vocês também, né? Num valor, eu tive... Isso. Nós recebemos um repasse do Fundo Social do Sicredi de R$ 5.395, se eu não me engano. Que teve algumas associações do município Isso, que tiveram. Tinha algumas dúvidas no sentido assim de como que é o contato com vocês, porque às vezes também Morgana me passa um telefone para falar com a PASC, ou eu gostaria que vocês explicassem como funciona para entrar em contato quando alguém precisa de alguma ajuda. Uhum. Na verdade, sim, nós não temos um telefone à disposição ainda. Os contatos basicamente ocorrem através da nossa página e no Instagram,
Então, o pessoal já mais ou menos sabe, né, que acontece dessa forma, mas seguidamente a gente recebe ligações nos nossos trabalhos ou nos nossos telefones particulares, mas enfim, a gente nunca deixa de atender ninguém, né? Como acabam fazendo esse contato, mas basicamente teria que ser pela página, né? Ali ficar registrado, a gente tem um controle maior do que precisa ser feito e consegue se organizar melhor. Então, pela página do Face ou pelo Instagram. Também eu gostaria que comentassem da auxílio que a prefeitura dá através da SCAB, né, para o pessoal entender também como funciona. O SCAB auxilia nos atendimentos, não sei direito como que é. Na verdade, eles auxiliam, assim, caso se um animal for agressivo, que a gente não consegue pegar, ou que outra Ou algum situação. resgate, por exemplo, esses dias eu Mais precisei de um específico. animal que foi atropelado e acabou caindo no córrego, daí precisamos do auxílio deles para entrarem. Mas a questão de transportes, por exemplo, agora como as castrações estão sendo feitas em Guaporé, é a Secretaria do Meio Ambiente que nos auxilia através do motorista o Leandro Garbim. A gente costuma fazer geralmente todas as quintas-feiras. Ele leva os animais para lá para castrar, deixa lá, assim que termina ele busca. E o SCAB é mais essa parte mesmo de resgate ou se tiver que imobilizar algum animal, alguma coisa assim. Mas é bem específico, assim, É. não é que a gente recebeu um pedido de ajuda, o SCAB vai fazer isso, não. É eventualmente, assim, raros casos que eles fazem esse tipo de resgate. E eu queria, talvez, sugestão, ou ver se vocês já estão pensando em algum cronograma de ações, talvez junto com a Secretaria de Meio Ambiente, que é, né, a pasta que trabalha com a PASC mais diretamente, talvez, comentou de pedágio, mas ações de talvez conscientizar mesmo a população, ou qual que é a ideia. Na semana passada nós estivemos na prefeitura, nós conversamos com o Vando, com o secretário, e a gente está planejando, né, fazer algumas coisas mais nesse sentido de conscientizar a população, né, porque ele até foi bem solícito com nós. O pessoal, de forma geral, assim, está nos auxiliando bastante, mas a gente está aberto a sugestões também do que a gente pode fazer para melhorar, né. Mas, a princípio, seria sobre as castrações e sobre o controle populacional. A gente viu também a respeito de conversar com as agentes de saúde, né, para incluir essa questão dos animais, que elas têm uma planilha, né, então elas frequentam as famílias regularmente. Talvez a gente consiga ter um controle maior através disso, né. Então a gente está conversando, é ainda uma ideia, né, a gente vai ter que reunir todo mundo para ver se a gente consegue pôr isso em prática. Mas as ações que a gente faz, né? Então agora a gente tá com a nossa rifa em andamento e pedágios também a gente faz, ações a gente fazia nas escolas, depois a gente teve a questão da pandemia e a gente parou. Mas no mês de outubro, né, que tem a Semana dos Animais, a gente sempre fez palestras, distribuiu material. E durante a pandemia a gente fez uma palestrinha e acabou encaminhando para as professoras por e-mail e elas é que fizeram com as crianças. Mas agora, a partir do próximo ano, a gente vai começar a desenvolver de novo esse trabalho, né? Que a gente tinha dado uma pausa, até pela falta de voluntárias, né? A gente está com um quadro pequeno, então, como todo mundo trabalha, né? E faz esse trabalho voluntário, a gente depende de ajuda também, né? Então, por isso que algumas coisas a gente deu uma paradinha no outro ano e nesse ano, mas que o ano que vem a gente pretende retomar. E como a população, estou terminando, pode auxiliar, assim, no sentido, eu recebi um animal, não sei, eu encontrei um animal machucado, ou não sei qual a melhor forma, que às vezes entra em contato com vocês, ou eles não, às vezes as pessoas não sabem como agir quando fazem isso. Achem um animal. Na verdade, assim, ó, se o bichinho tá machucado, de imediato a pessoa teria que procurar um veterinário, né? E depois nos avisar, porque às vezes os primeiros minutos são essenciais, né? Se a pessoa pegou o bichinho e fica tentando contato, não consegue, às vezes nesses minutos o animal acaba vindo a óbito, né? Então, no momento que tu encontrou ele, que ele tá muito mal, a pessoa teria que levar ele até o veterinário, né? E depois tentar contato com a gente. Mas referente aos animais abandonados e que estão bem, que não tem, assim, nenhum problema de saúde, nenhum problema maior, a gente orienta, né? As pessoas, se a gente não tem lugar,
para que alimentem esse bichinho, né? Se possível, abrigue ele por um determinado período. Hoje também aconteceu um caso assim, né? Um rapaz da área industrial acabou entrando em contato pela página, que apareceu um cãozinho ali na empresa dele. Então, nós estamos lotadas de não tem mais aonde colocar nenhum animal. Então, eu pedi para ele se ele podia alimentar e colocar uma caixinha, alguma coisinha para ele dormir. Então, ele segurou. Ele disse que até aparecer o tutor ou um possível adotante, ele vai cuidar. Então, a gente precisa desse auxílio também da comunidade, né? Porque às vezes as pessoas pedem, mas não ajudam também, de nenhuma forma, sabe? Então, para nós fica complicado. Obrigada pelo trabalho e parabéns a todas as voluntárias. Obrigada. Obrigado, vereadora Morgana. Mais algum vereador? A palavra, vereador José. Boa noite, primeiramente. Boa noite. Eu quero parabenizar vocês também pelo belo trabalho que vocês fazem. Eu comento sempre que tem que gostar disso, de cuidar dos bichinhos para se dedicar como vocês se dedicam. Porque é complicado, vocês têm as famílias, vocês têm os trabalhos de vocês e ainda se dedicam, não tem hora e não tem dia para isso. Eu já fiz várias vezes aqui na casa pedidos verbais e coisa e tal. Eu sei a necessidade que vocês têm e eu peço para os meus colegas aqui que conversem com o prefeito. Eu acredito que uma pessoa para auxiliar na questão, vocês aí durante o dia, eu acho que ele seria muito bem-vindo. E eu não vejo que seja um valor alto que onere muitos cofres do município para isso. Pode pegar uma pessoa, né? Até uma pessoa concursada, de repente, uma pessoa que goste da coisa, né? E bote aí para fazer esse trabalho. Eu acredito que é bem-vindo e o meu pedido ao vivo, hoje à noite, é que o prefeito pense nessa situação e bote uma pessoa, porque não adianta só auxiliar financeiramente e nós também, vereadores, auxiliar com nossas emendas. Eu acredito que ajuda, mas eu acredito que uma pessoa é muito bem-vinda para auxiliar nos trabalhos também. Porque, como eu digo, vocês têm o trabalho de vocês, não é fácil largar, durante o dia, largar o trabalho que vocês têm para ir fazer esse socorro, essas coisas. Então, e essa pessoa não precisa ficar só para esse tipo de trabalho. Pode trabalhar no meio ambiente, fazer outras coisas, e no tempo que precisar, ela esteja aí para auxiliar. Então, eu peço apoio dos meus colegas aqui, que fazem parte do governo, e conversamos com o prefeito, se tiver que ir até lá, me proponho aí também, para tentar conversar com o prefeito, e eu acredito que é muito bem-vindo. Até nós não termos outra coisa, digo, castramóvel, alguma coisa, um ambulante, igual que eles dizem, né, para auxiliar, um móvel, né, então que tem uma pessoa pelo menos que esteja auxiliando. Quero dizer também que a nossa bancada vai sim destinar um dinheiro, a gente está ainda estudando o valor, a gente vai destinar um dinheiro para a PASC, já procuramos o contador, já deixamos na mão dele já para ver a possibilidade de auxiliar. Porque, como eu digo, não é só uma questão dos cachorros, digo eu, ali na rua, não. É saúde pública e a gente tem que preservar isso, né? Acredito que os bairros, como vocês falaram, eu estive visitando no Alto Paraíso, estive visitando outros bairros aí, realmente é precário, os lixos todo dia revirados no meio, sujeira, fica feio pro município. E até eu sugeri que botassem alguns lixeiros nos bairros aí, alguns containers, de repente, para pôr o lixo nesses bairros que tem mais cachorros, até para não ter essa sujeira toda, né? Que fica feio, a pessoa entra no bairro e vê, parece que não é legal. Então, só tenho que parabenizar o trabalho de vocês e o que precisar, a nossa bancada está à disposição sempre. E esperamos que o Poder Público atenda nós aí, junto com todos os vereadores, e auxilie vocês com esse funcionário também para auxiliar. Muito obrigado. Obrigada. Obrigado, vereador José. Mais alguém?
nada mais a tratar, declaro agradeço a participação dos representantes da Associação de Proteção aos Animais de Serafina Correia, a PASC, e declaro encerrada a terceira sessão especial de 2022. E convido para que permaneçam para a sessão ordinária que acontecerá na sequência. Uma boa noite a todos. Obrigada pelo espaço, tá? E qualquer dúvida, nós estamos à disposição. Boa noite. Agradecemos. Obrigada.